Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Ekev, que é uma porção da Torá, então nós vamos examinando aqui no livro de Devarim, amados, capítulo de número 7, logo o primeiro e o segundo versículos da Parashá. Amém? Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, vamos nos versículos 12 e 13, que diz assim a palavra do Eterno. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Eterno teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. Queridos amados, nós vemos aqui, amados, este texto muito importante, amém? Um texto da Torá, em que eu gostaria de chamar a atenção dos amados sobre esse primeiro versículo, né, irmãos? Aqui na Bíblia hebraica, né, irmãos, o versículo 12, né, vem dizendo assim: Veraya ekev tishmeun et hamishpatim haeler ushemaraten vaasten otam veshamach Adonai Eloheicha lecha et aberit veet racheset rasher nishba laavoteira. Eu queria chamar a atenção para a palavra Ekev, que dá o nome da Parashá. Essa palavra aí, essa linguagem Ekev, é uma linguagem condicional. O Eterno, ele está dizendo aqui, irmãos, na sua palavra, na Torá, ele está dizendo o seguinte: se vocês, né, para o povo, para nós, né, nós que somos o povo do Eterno, se vocês, ouvindo estes mandamentos, essas mitzvot, os guardardes e os cumprirdes, então o Eterno, teu Deus, te abençoará grandemente. Agora, a questão, irmãos, é que essa linguagem Ekev, ela tem dois sentidos. Ou seja, o Eterno aqui está dizendo que cada um do seu povo só vai receber as bênçãos, são bênçãos condicionais, se guardar e obedecer os mandamentos do Eterno, esses juízos que ele está falando aqui, esses mishpatim, né, que nós lemos lá, amém? Os mishpatim. Então, meus irmãos, você veja bem que o Eterno ali, ele bota uma condicional, fala, são bênçãos condicionais. Essa linguagem Ekev quer dizer, ó, bênçãos dependem da obediência. Mas, ao mesmo tempo, essa linguagem Ekev vem colocando também outra situação, quer dizer calcanhar. É interessante isso também. Mas por que o calcanhar? O calcanhar aí no sentido de Ekev quer dizer nos detalhes, amém? Ou seja, o Eterno está dizendo aqui, queridos, que esses mandamentos, que se você obedecer os mandamentos, ou seja, as mitzvot menores, os mandamentos menores, aqueles do calcanhar, amém? E os guardardes, então ele abençoará grandemente. Então o Eterno está querendo dizer, irmão, em suma, aqui nesses versículos, no início da Parashá Ekev, amém, que nós devemos obedecer os mandamentos menores e nisso será grande o galardão de cada um. Nós vemos que isso, meus irmãos, também foi colocado por Yeshua. Yeshua, ali no livro de Mateus, amém, capítulo 5, e Yeshua, ele vai falar exatamente sobre isso. Mateus capítulo 5, no versículo 19, e Yeshua, ele vai falar também dos pequenos mandamentos. Amém? Ele diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Em outra versão vem dizendo assim: aquele que violar um dos menores mandamentos, será chamado menor no reino dos céus, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, veja bem, irmãos, os maiores e menores mandamentos. Vamos dar um exemplo. Amém? Primeiramente, antes de falar dos mandamentos, a gente tem que ver o que seria, o que o Eterno, né, ele dá mais importância. Né? Ele dá mais importância
ao cumprimento de um grande mandamento, ou pelo tamanho do mandamento, ou pelo como se cumpre o mandamento. Se cumpre o mandamento com amor. Amém? Porque o Eterno, ele quer proximidade com o seu povo. Então, à medida que esse relacionamento de cada um de nós com o Eterno vai amadurecendo por meio da obediência, do cumprimento e do amor, o Eterno vai chegando mais e vai pedindo mais. Amém? Vai pedindo mais, assim, observa os detalhes. E quando se observa os detalhes, quando se observa os menores mandamentos, o Eterno está dizendo, está querendo nos mostrar que aí maior é o amor. Vou dar um exemplo para os irmãos. Por exemplo, uma mulher que está grávida, amém? Ela está sentindo dores muito fortes, olha, e está sentindo mal à madrugada. São 2 da manhã. Ela, nessa condição de muitas dores e passando tão mal assim como ela está sentindo, ela vai ligar para o seu médico, né? Mesmo que seja 2 da manhã. Agora, essa mesma mulher grávida, ela não está sentindo aquelas dores, né, irmãos? Ou seja, não há uma necessidade maior. A necessidade maior, ela ligou para o médico. Agora ela está sentindo apenas um desejo, e ela está sentindo o desejo de tomar sorvete. Nesse momento que ela tem desejo de tomar sorvete, certamente ela não vai ligar para o seu médico, amém? Ela vai ligar para quem está mais próximo, para o marido. Então, ela vai falar falar com o marido. E o marido vai, mesmo seja 2 da manhã, 3 da manhã, porque ela está com desejo, ela vai dizer assim, mas nós temos sorvete na geladeira. Ela vai dizer, não, mas eu quero de baunilha. Aí vai sair, vai comprar o de baunilha para atender o desejo daquela mulher. Amém? Então, por que ela falou uma coisa mais simples? Ela falou mais simples com quem ela tinha mais intimidade, que era o marido. Amém? Da mesma maneira, o Eterno, ele observa as coisas mais simples de que nós cumprimos e nos faz mais íntimos dele, ou seja, os menores mandamentos. E é isso que é importante a gente ver, porque nós não sabemos o peso do cumprimento de um mandamento. Amém? Se o mandamento grande, nós vamos agora, está chegando a época das festas de outono, amém? Nós temos o Rosh Hashanah, o Yom Teruah, que é a festa de trombetas, que é um grande mandamento, gigantesco mandamento, cumprir essa. E nós, quando estamos orando em trombetas, quando estamos ali derramando, né, nossa vida ali diante do Eterno, todo mundo ali está orando com o coração, todo mundo está orando com a alma. A mesma coisa em Yom Kippur. Yom Kippur também é um gigantesco mandamento, e nós ali em Yom Kippur estamos chorando, estamos nos humilhando. Aleluia, maravilha. Agora, será, queridos, que no dia a dia, né, as nossas orações são da mesma forma que nós oramos em trombetas, que oramos no Yom Kippur? É isso que é o detalhe. O Eterno quer as nossas orações cotidianas também cheias de amor, cheias de entrega. Nós temos as orações 3 vezes ao dia, como manda a Torá, amém? Então, as 3 orações devem ser feitas com entrega, com amor, com sentimento. Isso sim é cumprir um mandamento, amém? Mas do cotidiano, que é um mandamento, nós pensarmos que essas orações do cotidiano, elas, em termos de mandamento, os mandamentos de Yom Kippur e festa de trombetas são gigantescamente maiores, mas nós devemos entender que esses mandamentos do dia a dia é que nos fazem próximos do Eterno. Aleluia! No momento que você cumpre o mandamento do dia a dia, você observa a santidade nas suas vestimentas, no seu olhar, na sua vida, no seu dia a dia, você mostra maior relacionamento com o Eterno. E é isso que a Paraxá vem falar aqui para nós em Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. É o calcanhar, são os menores mandamentos, aquilo que tem no dia a dia, no seu cotidiano, são nos detalhes. Vamos aqui, irmãos, também dar outro exemplo. Existia um rapazinho, um jovenzinho, um menino, muito pobre, amém? Muito pobre mesmo. E esse menino, ele queria comprar, né, alguma coisa para dar de presente para sua mãe. Mas ele não tinha dinheiro, e ele estava olhando assim uma perfumaria, e ali na perfumaria ele conseguiu ver um item baratinho que dava para ele comprar para sua mãe. Era um sabonete.
Então ele entrou na perfumaria, ele muito pobre, chegou lá, estava o dono da perfumaria ali, e ele chega para o dono daquela perfumaria e diz assim: eu gostaria de comprar esse sabonete, né, porque eu quero dar esse sabonete para a minha mãe. Né? Então aí o dono da perfumaria, né, ficou ali olhando para aquele menino e, enfim, aquele menino trouxe a ele, né, aquela situação dele estar querendo dar um presente para a mãe, e aquele dono da perfumaria até pensou: eu não sei se eu dou mais alguma coisinha para ele, que ele é tão pobre, para ele dar mais alguma coisa para a mãe. Ele ficou ali e o menino ficou preocupado, ficou ansioso. Poxa, será que ele está pensando que eu não tenho dinheiro para pagar? Enfim, meus irmãos, acontece que no final aquele menino falou: não, moço, está havendo algum problema? Está havendo alguma coisa, algum problema que não posso, para não vender o sabonete? Aí aquele homem começou também a pensar que ele também era um homem, tinha sido um homem tão pobre quanto aquele menino, né, muito pobre mesmo na sua infância, e depois ele conquistou uma situação melhor e depois começou a ser o dono daquela perfumaria numa situação muito mais confortável. Mas quando ele começou a ganhar dinheiro, a sua mãe faleceu. E ele ficou pensando assim para o menino, ele falou para o menino: menino, eu estava aqui pensando também que eu fui tão pobre quanto você, né? E eu também queria dar um presente para minha mãe, mas quando eu ganhei dinheiro, né, que eu consegui comprar essa perfumaria e hoje estou aqui nela administrando já há algum tempo, ela faleceu e eu não pude dar um presente para ela. E aquele menino falou para ele: mas nem um sabonete você conseguiu dar para sua mãe? E aí, meus irmãos, aquele homem embrulhou o sabonete, vendeu para o menino foi embora e aquele homem chorou amargamente. Porque, meus irmãos, veja bem, aquele menino demonstrou com aquele sabonete um amor para sua mãe. Então, isso é importante. O amor de Deus, de cada um de nós para com Ele, está nos detalhes, está no cumprimento dos menores mandamentos, aqueles do dia a dia. É esse o primeiro recado da Paraxá Ekev, que nos fala do calcanhar, a linguagem Ekev. Cumpra os menores mandamentos que eu vos mando, o Eterno nos fala, e Ele nos abençoará grandemente. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.